tudo bem? Hoje na nossa aula nós veremos sobre os níveis da linguagem neste bloco sobre introdução à linguagem. Então, antes de nós escutarmos e aprendermos sobre gramática, sobre produção textual, eu quero que vocês entendam a linguagem de maneira geral. Isso vai ajudá-los a compreender o funcionamento da língua, que é o objetivo desse canal, fazer com que você entenda o funcionamento da língua. Então, eu quero explicar para vocês algo que normalmente eu explico em sala de aula, mas de maneira bastante superficial, porque diferente daqui do canal, a gente tem mais tempo. Na faculdade, as aulas ela tem um tempo e tem um cronograma. Então, não dá para fazer nenhum tipo de estudo ou de explicação mais profunda, mas aqui dá. Muito bem, nas aulas anteriores, só para você se lembrar, se você não viu, os vídeos estão aí. Nós falamos sobre o que é inato e o que não é inato na linguagem. E no outro vídeo, nós falamos sobre linguagem verbal, linguagem não verbal e a importância da fala e da escrita. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os níveis da linguagem, como foi falado. E essa necessidade de conhecer e reconhecer esses registros, tanto na fala quanto na escrita. Por quê? Porque para você que é do direito, para você que estuda direito, que já trabalha com direito, isso é importantíssimo. E tem algo aqui que eu quero apresentar que é uma explicação particular minha. Vocês já ouviram essas nomenclaturas e eu tenho uma visão um pouquinho diferenciada, que eu acredito que deixa a explicação sobre os níveis de linguagem muito mais clara. Tudo bem? Então vamos começar. O que você precisa entender é que a linguagem ela pode ser formal ou informal. Então, a formalidade depende ou do ambiente, quer dizer, onde eu estou, ou da função, o que eu faço. Tudo bem? Vamos dar um exemplo aqui. Coloquei duas fotos aqui. O ambiente de uma corte é um ambiente formal. Você não pode agir de qualquer jeito, você não se veste de qualquer jeito. Não sei se você se lembra, se você não viu, nós falamos que uma das linguagens que existe é a não verbal. E a não verbal inclui a vestimenta, o vestuário. E nós vemos aqui na primeira foto que o ambiente de corte de tribunal tem uma vestimenta, um tipo de vestimenta que é comum. No caso, terninho, ternos, a toga. Então, você precisa estar adequado a esse ambiente formal. Porque é um ambiente formal. Ninguém entrará neste ambiente usando regata, usando chinelo de dedo, bermuda, short, porque é um ambiente que não permite esse tipo de vestimenta. Se não permite esse tipo de vestimenta, também é um ambiente que exige uma formalidade na postura, uma formalidade na fala. Então, isso é importante. Então, aqui entra a nossa linguagem verbal, a fala formal. E nós falaremos disso mais para frente. Nós falaremos dessas diferenças. Isso tem a ver com a formalidade do ambiente. E no caso da função, ainda na primeira foto nós vemos um advogado, né? Eu entendo que é um advogado e esse advogado ele está exercendo uma função que é o seu trabalho, sua profissão e provavelmente ou com certeza está diante de um juiz. Então, a formalidade do juiz e a formalidade do advogado, ela precisa ser respeitada, porque existe uma formalidade da função. Vocês já devem ter ouvido que a função pede um comportamento, a função pede uma forma de falar, uma forma de agir. Sim, tem funções que pedem isso. E isso é exigido no meio do direito, no ambiente jurídico.
essa formalidade, ela é natural. Tanto que é natural que nós temos dentro do direito o que nós chamamos de linguagem jurídica, ou popularmente, né, ou dentro desse ambiente conhecido como juridiquês. Essa linguagem, ela tem expressões que são conservadoras, que são expressões antigas, expressões latinas, brocados jurídicos que são usados durante esta interação formal, seja dentro de um documento, através da escrita, ou num ambiente jurídico, como numa corte, por exemplo. Então, você não pode, em hipótese alguma, quebrar isso, porque será mal visto. Ai, mas não poderia ser de outra forma. Poderia, mas não é. Cada ambiente pede um tipo de comportamento, e esse é o ambiente jurídico, e isso é preservado por todos aqueles que trabalham nesse meio, que atuam nesse meio. O outro ambiente que indica informalidade, e eu trouxe essa imagem, é de restaurante, é de shopping, é de comércio, um ambiente familiar, de amigos. Você percebe que a roupa é um ambiente, apesar de a foto trazer imagens de um período de frio, porque nós vemos todos de agasalho de alguma forma, mas você vê que a roupa ela não é semelhante, a vestimenta é mais livre. Nós sabemos que é por causa do frio, todos estão usando agasalho, algum tipo de casaco, moletom, mas o que nós vemos aqui é que existe uma liberdade maior. Então, o ambiente é informal. Então, a conversa neste lugar também é informal. Então, a linguagem aqui é informal. Tudo bem? Então, para ficar mais claro, vamos entender o que o dicionário diz sobre essas duas palavras. O que é informalidade? O que é formalidade? Eu tenho aqui 5 explicações que o dicionário, eu peguei um dicionário online, vocês têm acesso a esse dicionário, peguei algumas das explicações que esse dicionário traz, e a que está em vermelho é um sentido que não está dentro do nosso contexto. Isso quer dizer o seguinte, que existem palavras que mudam de sentido de acordo com o contexto. Então, no nosso contexto jurídico, a letra B, ela não está de acordo dentro dessa explicação que eu quero trazer, tá bom? Ela não tem o mesmo sentido que eu quero trazer. Esse sentido existe, mas não no sentido que quero explicar para vocês, tá bom? Então, a letra A indica operação obrigatória para cumprimento de certos atos jurídicos administrativos. Então, existe uma formalidade. Não necessariamente é burocracia. A formalidade, você precisa ter uma formalidade para cumprimentos de certos atos, tanto jurídicos quanto administrativos. Então, isso é uma formalidade. É um tipo de operação, você precisa seguir esses ritos, tá bom? A letra B, que não está dentro do contexto dessa explicação, mas é um sentido que existe na língua portuguesa, é atos de pouca importância. Esse procedimento é mera formalidade. Ah, você precisa fazer isso, mas é mera formalidade. É só para poder cumprir o protocolo. Entende? É isso. Não é exatamente esse contexto que nós estamos falando, por isso que eu marquei com vermelho. O contexto que nós estamos falando é o ambiente e a função que exige um ritual, um comportamento, uma postura linguística e uma postura também, né, não só de vestimenta, mas realmente de comportamento ligada à formalidade. Letra C, regra imposta pela civilidade, pelas conveniências. Sentou-se sem mais formalidades. Aqui está falando de algum tipo de etiqueta, e é isso que acontece no nosso meio, no meio jurídico. Eu digo nosso meio porque eu sou professora, né, de vocês, mas indica que é uma regra imposta pela civilidade dentro do ambiente jurídico, pela conveniência que o ambiente jurídico exige. Isso no escritório, isso numa corte, isso num ambiente em que
como profissional do direito, operador de direito, você precisa se ater, prestar atenção. A letra D, que é um outro significado, um outro tipo de explicação para a formalidade, é qualquer ação formal que deva ser obrigatoriamente feita no desenvolvimento de outra coisa. Então, atos civis, por exemplo, o casamento, existe uma formalidade que você precisa seguir para indicar o ato do casamento. Tudo bem? Então, processos judiciais, ações comerciais, etc. Cumprir as formalidades do contrato. Então, o contrato exige formalidades. Então, essa ideia também é uma ideia que cabe aqui, mas nós estamos falando de tudo, né? Não só desses atos obrigatórios, mas dessa exigência social, no caso da exigência desse ambiente jurídico. E a regra C, a letra E, representa a regra comportamental que se pauta em princípios ou normas socialmente aceitas, a etiqueta. Foi o que eu falei, por isso que a letra C e a letra E são semelhantes. Então, tem a ver com a etiqueta, formalidade de um evento. Então, um evento jurídico exige uma formalidade, seja no tribunal, seja diante de alguma autoridade jurídica. Então, há uma formalidade. Você não exige, ou você não espera isso de uma criança, por exemplo. Ela entrando, a mãe, o pai vão tentar corrigi-la, mas ela naturalmente ela vai seguir a informalidade. Mas você espera isso de um adulto que está num ambiente que exige um outro tipo de comportamento que não é o comportamento que se tem na rua, que se tem no shopping. Entende o que eu estou falando? Então, você pode ser uma pessoa informal no seu dia a dia, mas no seu trabalho você precisa entender que ele exige formalidade. Formalidade para tratar com as autoridades que estão em volta de vocês. Vocês precisam ter essa noção. Então, a formalidade, ela é algo que existe. Ai, mas que bobeira, professora. Bobeira por quê? Eu não vejo bobeira. O bom da formalidade é que você também pode ser informal. Então, você sabe ser uma coisa e ser outra, porque você aprendeu a se adaptar ao ambiente. Eu lembro que eu falava isso quando eu era mais nova, para o meu pai, para minha mãe, assim, que o ser humano era um ser adaptável. E eu entendia isso porque nós nos mudávamos com muita frequência. Então eu sempre olhei para essas mudanças de uma maneira muito mais tranquila. Eu nunca fiquei triste, nunca fiquei assim abalada porque nos mudávamos. Então para mim era algo normal, porque nós podemos nos adaptar. Então o fato de você saber se comportar, falar dentro de um ambiente informal e se comportar e falar dentro de um ambiente formal, indica que você consegue transitar bem por esses ambientes. E isso é ótimo. Então, o que seria então informalidade? Eu trouxe só duas características. Então, a letra A é a falta de formalidade, de regras e convenções, características do que é informal. A informalidade de um texto, de um evento. Existem textos informais? Existem. Esses textos informais, eles não podem ser usados em ambientes formais, em lugares em que existe formalidade. Então, esses textos serão usados em ambientes ou em situações de informalidade, tá? E a letra B, e aqui é uma característica, é um sentido que não está dentro dessa explicação que eu quero trazer para vocês, dentro do contexto que eu quero trazer para vocês, mas é uma realidade, existe esse sentido também. Qualidade do que não está em conformidade com a lei. Seu negócio segue na informalidade. Não é nesse sentido, tá bom? Nós estamos falando de informalidade relacionada ao ambiente e à função. Quer dizer, qual é o seu papel naquele ambiente, qual é o seu papel na profissão que você tem ou fora da profissão que você tem. Então, você se comporta da mesma forma em casa e no trabalho? Você é muito formal em casa, como é muito formal no trabalho? A sua família já está acostumada? Ou eu acho isso esquisito, né?
Se estiver acostumado, tudo bem. Então, eu acredito que todos acabam sendo bastante formais em casa. Mas a tendência, principalmente aqui no Brasil, é que nós sejamos informais dentro de casa, no meio familiar ou entre amigos. Isso é a informalidade. E a formalidade normalmente é exigida no meio de trabalho. E no caso do direito, isso é importantíssimo, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, como é que isso funciona dentro da língua portuguesa? Nós já vimos que existe formalidade e informalidade. Agora, como é que isso funciona na língua portuguesa? A língua portuguesa ela pode ser formal na escrita e na fala. A escrita exige formalidade. Mas não existe texto informal, professora? Claro que existe, mas é em poucos ambientes que eu uso isso. Darei exemplo aqui. Eu uso isso num recado, na parte da fala, né? Na escrita, na fala, por exemplo. Na escrita, né? Que é informal. Eu uso isso em recados que eu deixo para amigos, familiares. Ou uma conversa nas redes sociais ou num aplicativo de conversas, como o WhatsApp, por exemplo. Eu sou mais informal nesses ambientes, dependendo de quem eu falo, com quem eu falo. Se eu estiver falando com o meu chefe, mesmo que eu esteja no WhatsApp, por exemplo, a minha tendência é falar de uma maneira mais formal ou escrever de uma maneira mais formal. Então, a informalidade, ela é mais comum na fala. Quando eu entro no ambiente formal, então a minha linguagem ela precisa mudar. A escrita, diferentemente, precisa ser formal. Ela é em poucos momentos que ela é informal, mas de maneira geral a escrita é formal. Literatura, documentos, jornais, revistas, que mais que tem escrita, trabalhos acadêmicos, cartas, normalmente são escritas de maneira formal. Se essa carta for para um amigo ou para alguém da família, a tendência é ser informal. Mas é porque é a pessoa, entende o que eu estou falando? Mas tem escritas que são obrigatórias, que sejam formais. As leis, por exemplo, os documentos oficiais, todos esses exigem formalidade. A fala, por outro lado, ela tende a ser mais informal. E no nosso dia a dia, nós usamos a informalidade na nossa fala. Quando nós entramos num ambiente formal, de palestra, de trabalho, dependendo do tipo de trabalho que você atua, no caso do direito, né? Isso é exigido. Numa apresentação, a tendência é que nós mudemos a nossa forma de falar para formal, tá? E aqui é importante, eu deixei aqui marcado, que informal não é sinônimo de erro gramatical linguístico. Pode haver erros gramaticais, pode haver erros linguísticos, mas não é sinônimo. É informal é porque fala errado. Não, não tem nada a ver com isso. A informalidade tem a ver com o ambiente. Erros de língua portuguesa tem a ver com conhecimento, tem a ver com conhecimento linguístico, conhecimento da gramática, mas a pessoa pode ter um conhecimento muito bom da língua, não ter erros gramaticais e ser informal. Mais para frente, quando eu estiver falando de gramática, explicações sobre a gramática, mostrarei isso com mais clareza para vocês. Mas o que eu quero que vocês vejam é que existem às vezes palavras que são corretas e que são normalmente usadas em ambientes informais. Trarei um exemplo que talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Nós e a gente. Nós, quando eu conjugo o verbo no nós faremos, nós veremos. Eu estou usando a língua de uma maneira mais formal. No nosso país, nós usamos a gente. A gente. Bom, não junto, separadinho. Não confunda.
Então, esse gente, ele acaba tendo um sentido de nós, mas a conjugação ela é simples. Então, ela é de terceira pessoa do singular. Então, a gente vai, a gente vê. Isso está errado? Não, é informal. Mas eu errei aqui a conjugação? Não. Está errado usar a gente? Não, eu uso. Você usa. Se você está no Brasil, você usa. Tá certo? Não posso dizer de outros países, mas aqui no Brasil nós usamos. Agora, erro gramatical é a gente, nós vai, a gente vamos. Isso é erro gramatical. Tudo bem? Entenderam a diferença? O nós é mais formal e o a gente é mais informal, tá? Ele é informal. Quando a minha conjugação está errada, então é erro gramatical. Erro gramatical, tanto para um quanto para outro. Nós vai, eu estou usando o nós, que normalmente é mais formal, atualmente ele é mais formal, mas se eu falo do nós vai, é um erro gramatical, entende? Então, a formalidade, a informalidade tem a ver com o ambiente e a função. E escrever ou falar de maneira informal não é sinônimo de erro linguístico ou gramatical. Não é sinônimo. Pode ter, mas não é sinônimo. No formal não pode ter erro nenhum. Nenhum. Nem na escrita, nem na fala. Bom? Então vamos lá. E aqui eu quero apresentar a vocês agora o nível de linguagem. Os níveis da linguagem, vocês já ouviram esses níveis. Culto, padrão, coloquial e vulgar. Eu explicarei isso, mas eu quero que vocês entendam como é que eu vejo essa explicação, de maneira que fica mais claro. Quando eu explico para os meus alunos, quando eu trago essa explicação para os alunos, eles conseguem entender a distinção. Tudo bem? Então vamos lá. O que é culto? Pelo dicionário, culto é... eu vou pegar o que está no roxinho, né? Letra B, que se pauta na variante formal da língua, quer dizer, que é aquilo que é erudito. Aquele que tem excesso de cultura, de conhecimento intelectual, estudioso. O que é uma linguagem culta? A linguagem culta indica que aquela pessoa ela tem uma cultura de leitura muito alta. Então, ela tem conhecimento de palavras, de expressões que são típicas de quem lê muito, Então, você fala, a pessoa que é culta, ela demonstra uma linguagem mais rebuscada, mais erudita, mas ela tem um conhecimento também mais erudito. Professor, mas eu estudo direito, estudo muito sobre isso. E como é que funciona? Então, você estuda bastante. Se você lê, então você terá um vocabulário muito vasto, diferente daquele que lê menos, tá bom? Se você lê muito, você terá um vocabulário muito vasto, diferente daquele que lê menos. Tudo bem? Então, a letra A, por exemplo, que tem muito conhecimento e cultura, instruído, professor culto, também tem a ver com isso, mas tem muito a ver com essa cultura, esse cultivo da leitura, esse cultivo de aprender mais. Então, você acaba absorvendo, aprendendo novos vocabulários, aprendendo novas expressões. Isso é algo mais voltado para o culto. Tem uma outra, letra C, que está aqui, que está num patamar avançado de civilização, civilizado. Morava numa região culta. Isso aqui eu coloquei porque é o que está no dicionário, mas essa patamar civilizado, isso aí tem a ver mais com coisa mais elitista, tá? Tem a ver com elite. É aquela coisa assim que eu quero indicar que é culto, a elite acadêmica, tá? É uma forma de caracterizá-los. E a letra D, que conseguiu cultivar, território culto, no sentido de cultuar mesmo, de cultivar, tá? É nesse sentido. Quando nós estamos falando no sentido de cultivar leitura, cultivar aprendizado, conhecimento, então eu aprendo mais, eu tenho mais sede de aprender, eu tenho mais sede de conhecer, então eu adquiro novos conhecimentos, novas palavras, tá bom? E o que seria padrão? Eu quero que vocês entendam isso, nós vamos
explicar essa diferença. Padrão. Aí eu trouxe alguns, não falarei de todos. O que está em vermelho normalmente não entra na explicação, não é o sentido que nós queremos trazer aqui. Então, grandeza, modelo para medidas, não é isso. Nós não estamos falando de padrão ligado a medidas, nem serve para definir unidade, que está na letra E. Também não é modelo que mexe com pesos e medidas ou desenho de estamparia, que tem a ver com um padrão de roupas, de desenhos. A nossa característica aqui principal é a letra B e a letra D. Norma determinada e aprovada consensualmente pela maioria ou por uma autoridade, que é usado como base para estabelecer uma comparação. Nós temos um padrão linguístico, que é a gramática. Então, temos que tentar seguir, e tentar mesmo, porque às vezes a gente não consegue, tentar seguir esse padrão. Então, a gramática é o padrão. Ela foi aprovada e determinada consensualmente por gramáticos, e é isso que nós usamos como padrão para comparação, se você fala ou escreve dentro desse padrão que a gramática exige. Tudo bem? E a letra D diz nível de qualidade, classe, escola de alto padrão. Tem isso também, mas isso está ligado também à gramática, à linguagem. Quando eu falo dentro do padrão, eu sou considerada uma pessoa que tem um alto nível da língua. Não deveria ser, não é? Todos nós deveríamos ter esse conhecimento padrão da língua, porque é o que deveria ser ensinado até o final do ensino médio, o conhecimento padrão. Porque aí o conhecimento culto, essa profundidade de leitura, ela viria com o tempo, né? Isso tem a ver com o sentido padrão dentro do dicionário, tá? Então, a letra C é importante. Parece que eu estou pulando, mas eu quero que vocês entendam. A letra C é um outro exemplo que nós podemos usar também. Aquilo que serve para ser imitado como modelo, protótipo. Modelo. Qual é o modelo da língua? É o que a gramática determina. Tudo bem? É isso que é o modelo. E aí tem a última também, que é valor mínimo tido como base para que uma opinião ou julgamento seja efetuado. Nós só julgamos a linguagem do outro porque existe uma gramática que determina o padrão, tá bom? Então eu só sei que está errado ou está certo porque a gramática, ela determinou o padrão da língua. Tudo bem até aqui? Beleza? Então vamos lá. O que é gramática coloquial? E aí eu quero deixar claro, porque tem muita gente que acha que é isso. Eu sei que tem gente que vai discordar de mim, não tem problema, mas eu não vejo isso dentro do que significa coloquial, tá bom? Coloquial não é sinônimo de erro linguístico ou gramatical. Não é sinônimo linguístico de erro gramatical ou erro linguístico. Não é sinônimo. Coloquial, ele está mais ligado à informalidade da fala. Então, lembra que eu falei do exemplo do nós e do a gente? Então, é coloquial eu falar a gente. Se eu falar nós, está dentro do padrão da língua. Viu? O a gente está errado? Não, conjugando corretamente não está errado. Assim como nós, conjugando corretamente não está errado. É que o agente, ele é mais coloquial. Eu não usaria agente, por exemplo, numa palestra, ou pelo menos eu tentaria evitar, porque ele faz parte do nosso dia a dia. Aqui, nessa conversa que nós temos, em volta e meia eu uso agente. Por quê? Porque a conversa aqui é formal? Não, ela é uma conversa informal, apesar de eu buscar tentar sempre estar mais próxima da formalidade para que vocês entendam. Mas aqui eu quero que nossa conversa ela seja uma conversa mais dinâmica, não seja uma conversa rígida. Então, uso nós e uso a gente, assim como vocês também, né? Acredito que vocês usem os dois. Então, o coloquial está ligado a informal, pouco ou nada formal, estilo coloquial, tá bom? Ele é popular, semelhante a uma conversa própria do colóquio. O colóquio tem a ver com isso, com conversa, de uma conversa informal, texto coloquial, discurso coloquial, evento coloquial. Tem a ver com o colóquio, essa conversa. Dentro da sociolinguística, que
da sociolinguística, que é uma área da letras, uma área dentro da linguística, dos estudos, né, que quem é formado em letras sabe, diz que é a variante da língua falada em circunstâncias pouco formais ou bem populares. Então, isso tem a ver com, o que está falando que tem a ver com colóquio, essa conversa, tá bom? E também dentro da sociolinguística diz-se de uma variante linguística cuja descrição gramatical, morfologia, vocabulário e sintaxe é caracterizada da linguagem informal de indivíduos cultos. Para vocês verem aqui, indivíduos cultos, indivíduos que estudam, indivíduos que têm uma vida de leitura, indivíduos que procuram ter cuidado com a língua no falar, mas é uma linguagem informal deles. Não tem nada a ver com erro gramatical. Tudo bem? Então vamos lá. Até aí, tudo tranquilo? Então vamos para a próxima. O que seria vulgar? E eu vou explicar melhor isso, ou melhor, explicarei de maneira mais clara depois. A, que se refere ou pertence ao povo, a plebe, comum ou popular. Língua vulgar é aquela que é falada pelo povão, tá bom? Grava isso porque isso é importante para vocês entenderem a minha explicação mais para frente. Letra B, que respeita as regras comuns, que não se distingue das demais. Usual, tem um conhecimento vulgar. É conhecimento básico. Essa que é a ideia. Conhecimento básico. Guarda isso, conhecimento básico. É um conhecimento básico. Tem um conhecimento vulgar. De procedência ruim, esse não é o subjetivo. De natureza baixa, grosseiro, rude, fez uso da linguagem vulgar. Nesse sentido, nós também temos. O que seria a linguagem vulgar aqui? Palavrões, tá? Palavrões ou expressões chulas. Vocês já ouviram falar disso? Então, isso seria uma linguagem vulgar. Palavrões e expressões chulas. Calma que nós vamos chegar lá. Conhecido por muitas pessoas, sabido, é vulgar a paciência dos monges. É conhecido, tudo bem? O que eu quero que vocês entendam aqui sobre o vulgar? Essa palavra, ela era muito usada quando se falava do latim no passado. Então, existiu o latim culto, o latim vulgar e o latim eclesiástico. O latim culto era falado pela alta sociedade de Roma, pelos senadores, por aqueles que tinham um cargo, uma função muito em destaque, tá tudo bem? Que não era a maioria, entende isso? Lembre-se que o estudo se torna obrigatório depois. Antigamente não era obrigatório o estudo, grava isso, tá bom? Isso é importante. O latim eclesiástico era o latim falado dentro da igreja, que ainda é falado dentro da igreja católica em certos lugares, tá bom? E tinha um latim vulgar, que era falado pelo povo, que era falado pelos soldados do exército romano, que era falado pelas pessoas que se comunicavam. E que eu quero que vocês entendam, como que era o Império Romano naquela época? O Império Romano não era um império que obrigava, que colocava como uma imposição, era uma imposição falar o latim. Então, não. Você falava o latim, que era a língua administrativa, era a língua do governo, mas você também tinha uma língua que era uma língua cultural, que era o grego, porque os romanos trouxeram essa ideia, né, de pegar muita coisa da Grécia, porque eles gostaram culturalmente da Grécia, muita coisa foi imitada da Grécia, então a língua grega era uma língua como se fosse uma língua de comunicação entre diferentes povos, seria como se fosse o inglês hoje? Então tá. E tinha a língua do povo que tinha sido dominado pelo Império Romano. Então aquele povo podia também falar sua língua. Darei um exemplo que é bem conhecido, tá? O povo judeu, no tempo de Jesus Cristo, por exemplo, falava o aramaico, né? Falava a língua deles. Então, além da língua deles, tinha o grego e tinha o latim. Então, isso não era uma característica, só com o povo judeu. Não, era com os povos, não era obrigatório. É bem diferente do que aconteceu com outros povos,
Existiam outros povos que obrigavam o uso da língua, os outros povos conquistadores, dominadores, que obrigavam os povos dominados a usar a sua língua. Aí a língua natural, a língua materna deles acaba morrendo e ficando só a língua do povo conquistador ou dominador, tá? Ou que venceu a guerra. Lembra que antigamente as guerras eram muito mais comuns do que elas são hoje. Bom, tudo bem até aqui? Então, o vulgar vem disso. Então, o que aconteceu na época do latim, só para vocês entenderem? O latim, ele era misturado. O latim vulgar era uma mistura do latim com a língua daquele povo que era, né, aquele povo conquistado, mas era uma forma de conversar. Então, você conversava com sotaque, com tudo. E não tinha essa preocupação de estudo. Então, você falava para se comunicar. Foi do latim vulgar que surgiram as línguas neorromânicas ou neolatinas, as línguas românicas, que é o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno. Então, é do latim vulgar, não vem do latim culto, nem do latim eclesiástico, é do latim vulgar, né, que foi sendo difundido e com o tempo, como a língua é um organismo vivo, foi evoluindo, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, para vocês entenderem, nós vamos falar um pouquinho disso, mas para vocês entenderem, então, que o vulgar, dentro do nível da linguagem, está indicando erros gramaticais. Agora vocês conseguem entender, né? Então, erros gramaticais, palavrões, expressões chulas, né? Essas expressões sabe, um nível, né? Mais grotesco, assim, essa é a linguagem vulgar. Então, normalmente entra gírias. Ai, professor, não posso falar palavrão? Pode, mas você não vai dizer palavrão em qualquer lugar. Ninguém está dizendo que você não possa falar palavrão. Eu não estou dizendo isso. Dependendo da cidade, o que mais fala é palavrão. O que eu quero é que você entenda é que você não vai usar o palavrão em qualquer ambiente, muito menos dentro de uma corte. Vai ser considerado falta de respeito. Então, se o palavrão não pode ser usado em qualquer lugar, então não é uma linguagem que possa ser considerada formal, né? Que ela não permite, ela não pode entrar em qualquer lugar. Então, ela não pode também ser considerada uma linguagem padrão, nem culta, nem coloquial, tá bom? Então, o vulgar entra palavrões, entra gírias. Você pode usar gírias em qualquer lugar? Não. Mas você pode usar na rua, em casa, né? Então, entra, como eu falei, palavras chulas, não necessariamente palavrões, mas palavras chulas. Então, isso é uma linguagem vulgar. Então eu não posso falar linguagem vulgar. Se você tem costume de falar, eu não estou aqui dizendo que você não possa falar. Já estou querendo dizer que você precisa adequar ao ambiente. Se você gosta de falar desse jeito, eu tenho certeza que você não falará desse jeito dentro de uma corte, na frente de um juiz. Entende? É isso que eu quero dizer. Você não usará esse tipo de linguagem. Não estou dizendo que está proibido. O que eu quero que você entenda é que esse tipo de linguagem não entra em qualquer ambiente. Ou não é adequado para qualquer função. Por quê? Porque assim, são normas sociais. O coloquial, como eu disse, ele está muito mais ligado a um informal, não necessariamente erro. Porque indivíduos cultos podem usar linguagem informal. O fato de nós usarmos a gente não quer dizer que eu esteja usando uma linguagem vulgar. Eu estou usando uma linguagem coloquial. Tudo bem? Existem outros exemplos, mas esse é o mais claro. E o padrão é o que está dentro do padrão da língua, que era para ser aprendido até o ensino médio. Esse é o padrão que a gramática exige como padrão. É aqui, ó. É aqui. Acima disso é o culto, é aquele que tem uma leitura mais aprofundada, que cultiva sua leitura, que procura aprender novas palavras para usar mesmo no seu dia a dia, que tem novos conhecimentos, aprende mais profundamente, mais e profundamente sobre um assunto específico ou sobre qualquer outro assunto. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá.
Tá ficando grande o nosso vídeo, mas eu vou terminar, tá? Então, aqui nós temos um outro dicionário que está falando disso, vulgar, do vulgo, plebe, baixo, ínfimo, ordinário, que não tem nada que faça destacar-se, comum, tá bom? Isso aqui é um outro sentido, tudo bem? Bom, para nós terminarmos, eu quero trazer alguns quadros para vocês. Então aqui, ó, a língua portuguesa ela está dividida entre formalidade e informalidade. Então a formalidade ela é exigida num nível bem alto na escrita e também pode acontecer na fala. A informalidade ela é natural na fala, mas também pode ser usada na escrita. Não é em qualquer situação, mas ela pode usar. E o direito o ambiente, esse ambiente do direito, esse ambiente jurídico exige formalidade. Então, a formalidade faz parte de quem trabalha com direito, de quem atua no direito, tá bom? E aí, dentro dessa formalidade, nós temos como é que funciona aqui. A língua portuguesa, formalidade, nível culto e nível padrão. Dentro da informalidade eu tenho um nível coloquial e um nível vulgar. Lembrando que o nível coloquial não significa erro gramatical nem linguístico, tá bom? E o nível vulgar sim, tem erros, tem palavrões, tem gírias, tem palavras chulas, como eu falei. E no direito, a formalidade ela é exigida tanto na fala quanto na escrita. Mas eu sou do direito, mas não faço isso. Então verifique se isso não está te prejudicando. Porque isso pode te prejudicar, trazer uma impressão negativa sobre você, tá bom? A formalidade ela é exigida. E o último quadro, para nós terminarmos, fala disso, né? É um instrumento do direito. Então, o que é instrumento do direito? A língua portuguesa ela é um instrumento do direito. Não adianta você querer mexer com lei se você não sabe usar bem a língua portuguesa. Você precisa saber usar a língua portuguesa. Ela é o seu instrumento de trabalho. Não só a lei, não só a Constituição, não só o código, mas a língua portuguesa, porque é através dela que você vai fazer uso da lei, fazer uso da Constituição, fazer uso do código, tá bom? Então a escrita e a fala, elas exigem formalidade dentro desse ambiente. E é um ambiente de nível culto padrão. Então, quanto mais você lê sobre o seu assunto, sobre a sua área, mais você tem conhecimento sobre isso e é mais culto. Quanto mais conhecimento você tem que possa contribuir para o seu trabalho, para a sua área, mais culto você se torna. E o nível padrão é aquele que sabe exatamente o que precisa fazer dentro da sua área. E nós estamos falando de língua, a mesma coisa. Você sabe o básico é o padrão, tá bom? O básico é o padrão. Eu não estou falando de comunicação. A comunicação pode acontecer dentro do padrão ou fora dele. Estou falando do básico, para você escrever bem e falar bem, tá bom? Bom, gente, é isso. Na próxima aula nós continuaremos com o nosso vídeo de introdução à linguagem. Eu espero que você tenha aprendido. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para escrever, comentar, perguntar. E se você gostou, marque aí. Se você achou que isso é interessante, para algum colega, envia esse vídeo também, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada, espero vê-los na próxima aula. Até mais. Tchau!